Olá a todos, meu nome é Márcio Kleber, sou professor de Educação Física e esse é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula eu vou trazer para vocês a correção do PET 3 de Educação Física, mas antes disso eu queria agradecer a todos os meus inscritos que continuam a publicar, compartilhar os nossos vídeos, né? Continuam a divulgar o nosso canal, curtindo, comentando, né? Fazendo as interações nos comentários, trazendo sugestões, trazendo elogios, enfim, isso é de fundamental importância. Eu agradeço a cada um de vocês que faz com que esse canal esteja onde está de hoje, certo, galera? Eu agradeço de coração por tudo que vocês estão fazendo, por tudo isso que vocês estão colaborando com o canal, para que ele possa estar crescendo mais e mais e que outros professores, outros alunos, outras pessoas possam ter o contato com esses conhecimentos, tá certo? Então, vamos para a videoaula de hoje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora nós vamos fazer a correção aqui do PET 3 do primeiro ano do ensino médio, que vai trazer temas transversais, tá, galera? Vai fugir um pouquinho das temáticas de educação física, mas vai estar relacionado por ser um tema transversal. Nessa primeira semana, vai estar falando sobre a questão do trânsito, né? Vai estar muito relacionado às outras semanas também, mas aqui mais próximo relacionado ao trânsito e às leis do trânsito. Nessa primeira questão, aqui nessa primeira atividade, traz uma charge, vai falar sobre a questão do desrespeito, né, com os direitos, né, de quem é gestante, de quem é idoso, de quem tem algum problema, alguma deficiência. No caso aí a gente vê um rapaz com um senhor que está com a perna quebrada, né, e que poderia estar tendo esse direito não sendo respeitado. Vem pedir algumas perguntas, né? Você já ouviu alguma situação semelhante, comparando com a charge, né? Essa situação acontece com frequência. E o que poderia ser feito a respeito? Então, são respostas pessoais que vocês devem estar refletindo sobre isso. A questão da 3 pode ser uma resposta que aparentemente pode ter saída, mas é importante que você tenha clareza de que a partir do momento que você tenha o conhecimento dessa vivência, creio eu que você já presenciou isso, então você vai ter uma condição de trazer o que poderia ser feito para que essa situação não aconteça. Depois, na atividade 2, eu pedi para que possa estar fazendo uma pesquisa, né, sobre os espaços e vias públicas destinados aos ciclistas em sua cidade. Aí fala, existem esses espaços, segue as legislações de trânsito? Então, a resposta é pessoal, porque depende muito do local onde você vive. Na número 2, você acha que a bicicleta deveria ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito? Por quê? Quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade? Então, essa é a resposta pessoal, mas eu já coloco para vocês algumas vantagens que é do uso da bicicleta, né? Uma das vantagens é que através do uso da bicicleta há o benefício de ficarmos mais ativos, ou seja, tá mais movimentando mais, além de ajudar na diminuição de poluição, no caso daqueles que deixam de andar de carro. Ou seja, aquelas pessoas que andam de carro, uma ótima ideia seria, claro, se o emprego for perto de casa, né, ou então diminuir, em vez de ir na padaria, por exemplo, que fica perto de carro, poderia estar usando a bicicleta. Então, isso aí estaria ajudando nesses benefícios da questão da poluição e ajudaria também na questão da saúde. Depois nós temos aqui a 3, que pergunta: descreva quais são os equipamentos de segurança que os ciclistas devem utilizar. É importante a gente declarar que a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? É que a pessoa tem que ter uma bicicleta o quê? Segura. O que é uma bicicleta segura, galera? É que ela tem que estar com todas as funções em perfeitas condições. Às vezes você vai pegar uma bicicleta e ela não tem um freio correto. Você vai apertar o freio, ela tem pouco freio. Então aquilo ali é muito perigoso. Então, o primeiro ponto é você ter uma bicicleta segura, que traz nas características, que traz na sua formatação, né, no seu corpo, traz todo um complemento, por exemplo. Se não tiver uma buzina, por exemplo, é importante ter essa buzina para poder estar alertando, né, chamando a atenção na hora que estiver andando, né,
na via. Às vezes passa alguma coisa, então utiliza para poder estar chamando essa atenção. Retrovisores é de fundamental importância. Então a buzina, retrovisor tem que ter na bicicleta. Por quê? Porque a gente sabe que o retrovisor ele vai estar dando mais segurança para que você possa estar verificando quem vem atrás. Outra questão é a questão do capacete, roupas confortáveis, né? Tem que usar luvas, né? Calçados fechados. Na questão do calçados fechados é um exemplo importante porque vai te dar mais segurança, vai te fazer com que você possa pedalar sem tantos riscos desse pé escorregar no calçado aberto. Sinalizadores nas bicicletas, que é outra questão que deve ter na bicicleta, ou capacetes, no caso, né, que já foi destacado assim. Certo, galera? Depois nós temos na 4. Você conhece alguma regra de trânsito específica para ciclistas? Cite algumas. No caso aqui eu já deixei bem mais resumido, né, que pela lei os ciclistas devem utilizar ciclofaixas, ciclovias e acostamentos. Quando não houver, devem usar o canto direito da pista, no sentido dos demais veículos. Nunca ande na contramão, que é considerado uma infração grave de trânsito. Normalmente a gente vê essa questão de dos ciclistas andarem na contramão, porque vão justificar que andam na contramão, porque conseguem visualizar a hora quem é que está vindo. E andando na forma correta, às vezes não conseguem identificar e se ver um carro, por exemplo, perde o controle e vem em sua direção, você está de costas, você não consegue ver. Algumas respostas, né, para utilizar de andar na contramão. E eu vejo também muitos pedestres que vão fazer caminhada e utilizam dessa lógica. No canto, e aí digamos que dependendo do local que não tem esse espaço para pedestre fazer caminhada, e utiliza, né, no canto da estrada, muito próximo de onde os carros passam, né, correndo todo o risco, né, e utilizando a contramão nessa lógica. Nós temos aqui a 5 que pede, né, apresente os benefícios para a saúde de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, esporte ou atividade física. Então aqui eu trouxe para vocês alguns benefícios. Então há uma melhora de condicionamento físico, cardiorrespiratório, ajuda no emagrecimento, diminuição do colesterol, eliminação das toxinas através do suor, melhora da pressão arterial, entre outros. Lembrando que esses benefícios são decorrentes, na maioria, quando o andar de bicicleta está relacionado com o exercício físico, ou seja, tem um programa de acompanhamento de um profissional que conduz todo o processo, verificando dias de realização, ritmo, enfim. Então, nessa lógica que está trazendo esses benefícios, não é o andar de bicicleta por andar. Eu tenho que ter uma lógica de que para mim eu conseguir alcançar esses benefícios na amplitude, ou seja, de uma forma bem mais completa, eu tenho que ter uma organização, uma frequência de dias, uma frequência de horários, um tempo específico para cada dia, para que eu consiga adquirir esses benefícios de uma melhor forma, certo? Só o fato de você pegar a bicicleta e dar uma volta na rua não vai te garantir nada. É a frequência que você vai realizar e da forma como você realiza que vai ajudar com que você alcance esses benefícios. Nós temos na semana 2, vai falar sobre a questão da cidadania e civismo na questão do trânsito. Vem mostrar um pouco sobre a questão dos acidentes, através do texto, algumas estatísticas, galera, estatísticas de internações hospitalares e óbitos por acidentes de transportes terrestres. Aí vem trazer algumas questões. Primeiro, diante do que foi falado, né, da campanha do Maio Amarelo, né, pede para que, onde vem trazer a importância da prevenção dos acidentes de trânsito, pede para que do seu ponto de vista, se existem outras ações que poderiam ser realizadas para diminuir ou evitar os acidentes de trânsito. Aqui é uma resposta pessoal, mas aqui eu já destaquei para vocês uma sugestão de resposta. Então eu destaquei que era importante ter leis mais severas, ou seja, leis que sejam cumpridas de uma forma que faça com que quem pratique a responsabilidade seja punido, não só aquele que é morto. Muitas das vezes a pessoa é morta, tem um acidente grave, fica ali paralisado, fica ali com sequelas, a pessoa é presa, logo em seguida é solta, e aquela pessoa que ficou com dano
fica por isso mesmo. Então a gente tem que ter clareza de que essa pessoa que cometeu isso aí, mas muitas das vezes tem que ser responsabilizado por aquela outra pessoa que ficou, por exemplo, sem a parte de um membro, ou pela família que perdeu um ente naquele acidente. A gente tem que ter clareza, porque enquanto não acontecer isso, enquanto for, vai ser preso e vai ser solto em poucos tempos. Tem gente que nem é preso, paga fiança. Só se for um pobrezinho. Se for um pobre, fica lá o resto da vida. Agora, se for um rico, solta. Como a gente vê vários programas aí, comerciais, falando como conseguir regulamentar, limpar o nome, questão das carteiras, conseguir recuperar a carteira de motorista. Então, hoje a gente sabe que é muito fácil você conseguir as coisas, mas essa punição não acontece. Por isso que tem que ter essas leis mais severas que sejam cumpridas. Tem que ter uma maior fiscalização dos órgãos do Detran. Por que isso? Porque a gente percebe que tem muita gente que compra. Na maior cara dura, tem gente que compra essas carteiras de Detran. Carteira de motorista no Detran. E em outros regulamentos. Tem muitas pessoas que estão ali dentro. E a gente sabe disso, que a gente vê vários casos de pessoas que estão ali oferecendo e acaba vendendo. Tem pessoas que compram. E aí o que acontece? Ambos estão errados, mas essa fiscalização nesses órgãos deve ser feita, porque a gente não sabe quem é que está ali à frente daquele órgão. Então é importante ter essa fiscalização para que isso não venha a acontecer. Melhorias nas rodovias também é importante, a sinalização, entre outros. Então isso aqui são pontos que eu destaco interessante, importante, deve ser discutido relacionado a essa temática. Se você concorda com o que eu disse, pode deixar nos comentários. Se discorda também, pode deixar. Traz outra situação que pode ajudar nesse cenário que nós estamos vivendo, né, frente a essa questão dos acidentes no trânsito. Vim trazer aqui um texto, né, relacionado sobre o celular e o volante, né, esse uso do celular enquanto está dirigindo. Na atividade, vem pedir aqui. Não há nada tão urgente quanto a vida de cada um. Quem usa o celular ou volante está expondo sua vida e a dos outros. E aí vai pedir para que você possa estar explicando a frase. Eu procurei estar explicando da seguinte maneira. Aqui vem falar. Eu coloquei primeiramente na primeira parte, ou seja, essa primeira parte aqui, ó, não há nada tão urgente quanto a vida de cada um. Eu coloquei que essa primeira parte fala sobre a importância da vida de cada pessoa, necessitando ser refletida por cada um de nós para que sejamos mais responsáveis quando estivermos no trânsito. Então, primeiro ponto, temos que ter clareza que lá no trânsito não são apenas carros que estão, são pessoas. E são pessoas, são vidas e devem ser respeitadas. Assim como eu quero que a hora que eu estiver dirigindo, tenho que dirigir de forma responsável, eu também quero que as pessoas que ali estejam dirigindo de forma responsável. Então tem que pensar que ali há vidas e um erro que eu cometer um tipo grave desse, eu posso colocar tudo a perder. O uso do celular quando estiver dirigindo é um erro grave que pode colocar as nossas vidas em risco. E aí a lógica da frase, né? Pensar primeiramente a vida da pessoa para que assim eu não venha fazer esse ato. E outros atos que podem levar à morte, né? Como andar em velocidade alta, né? Como um bebê antes de dirigir. Na número 2, o que acontece fisiologicamente com o condutor de um veículo quando ele dirige e fala ao celular? Aqui eu destaquei alguns pontos, né? Se vocês não concordarem, pode deixar. Se vocês concordam, tem algum ponto que vocês querem destacar, deixe nos comentários, tá? Beleza, galera? Então eu coloco, há uma divisão nos sentidos, né? Que sentidos, né? Esses sentidos aí, se a gente for analisar, é a questão da visão, da audição, que pode prejudicar na eficiência de ambas as ações. É necessária a atenção no que a pessoa está falando ao telefone e no que está acontecendo no trânsito. Então, pessoal, quando está dirigindo, ela tem que estar prestando atenção em quem vem estar lá na frente, quem está passando do lado, né? Às vezes tem que fazer uma ultrapassagem, tem que bater seta, né? Ver quem está vindo atrás, né? A questão dos pedestres. E além disso, quando você, né? Fora isso aí que você está negociando, você tem que estar prestando atenção em quem está falando. Então, por mais que muitas das vezes a gente tenha alguns movimentos no dirigir o carro que já estão quase que automáticos, mas muitas dessas coisas a gente não pode facilitar, porque a gente pode levar a um erro grave. A gente pode estar prestando atenção no que a outra pessoa está falando e esquecer do que está ao redor
né, enquanto nós estamos dirigindo. Então isso é fundamental, importante a gente ter a dimensão de que os nossos sentidos ficam divididos. E se há uma divisão dos sentidos, há uma divisão de preocupação e de atenção. E essa atenção e essa pouca atenção pode me fazer proporcionar acidentes. Nessa 3, me pedi, né? Liste os tipos de acidentes que podemos causar ou sofrer quando usamos o celular ao dirigir, simplesmente ao caminhar em uma calçada. Então, já destaquei aqui, né, que pode acontecer atropelamentos, colisões com outros carros, postes, muros ou árvores, estresse, e aí eu coloco muita coisa para o mesmo sistema, no caso o cérebro. Então, o que a gente tem que entender? O uso do celular, e às vezes a gente está usando o celular não só para conversar, mas para assistir um áudio, um vídeo, né, uma postagem de um amigo. Então, ali eu posso estar voltando muitas coisas. O estresse, porque já é muita coisa que às vezes a gente está envolvida com o celular e é muitas preocupações. A gente tem que estar fazendo essa divisão de sentidos, ou seja, a gente tem que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando há uma sobrecarga no nosso sistema nervoso, vai possibilitar esse estresse. E aí, esse estresse pode me fazer com que eu cometa alguns erros dentro, no meio do trânsito. Mesmo eu estando só andando, que eu posso estar andando de cabeça baixa ali com o celular na mão, né? E aí eu posso estar entrando na via sem perceber, eu posso estar indo tropeçando e caindo na via, enfim, várias coisas podem acontecer. Depois nós temos aqui a 4, né, que vem pedir para que, no seu ponto de vista, essas tecnologias, né, vem ter uma introdução aqui, eu não vou estar lendo, mas pergunta se essas tecnologias estão causando ou evitando acidentes no trânsito. E eu coloco, né, que as tecnologias estão presentes desde os sinalizadores, como faróis eletrônicos nas vias públicas, além de equipamentos presentes nos carros, como som, DVD, airbags, entre outros. As tecnologias possuem riscos, assim como tudo na vida, quando não utilizadas de maneira correta e segura. Dessa forma, o maior responsável é aquele que está comandando todas essas tecnologias. O uso correto é a maneira mais eficaz de cuidar. Então, o fato aqui não é se as tecnologias estão causando ou evitando acidentes de trânsito. É a gente nós pensarmos a responsabilidade que nós que estamos à frente, que estamos utilizando dessas tecnologias, estamos tendo. Se eu não tenho responsabilidade, aquela tecnologia vai ser utilizada para o mal, vai ser utilizado para trazer algum prejuízo. Então, antes de eu usar, eu tenho que ter consciência por que eu estou usando e de que forma que eu estou usando para não trazer danos na frente. Depois nós temos a semana 3, falando sobre a temática de saúde, né? Vem falar sobre a questão do álcool. Vem pedir aqui nessa atividade, diante das informações acima citadas no texto e no trecho abaixo, no caso, né, tem um texto acima e tem esse trecho abaixo aqui, que está destacado em azul, está destacado aqui abaixo, vem falar, reflita e escreva sobre qual é o efeito que as propagandas possuem para influenciar o consumo de álcool por crianças e jovens. E aqui eu trago a resposta, né, isso aqui segundo as minhas considerações, que as propagandas são meios eficazes para manipular as mentes daqueles que não têm uma posição daquilo que acreditam ou defendem. Como se trata de crianças e jovens, os pais responsáveis desses são fundamentais para orientá-los. Então, o que eu falo? Se está perguntando o efeito das propagandas para influenciar no consumo de álcool, a gente tem que ter clareza de que essas propagandas só vão fazer mesmo uma manipulação se essas pessoas que ouvem, se esses jovens e crianças não tiverem uma orientação. Lembra que as propagandas desses produtos querem o quê? Vender. E eles não estão nem aí para a saúde das pessoas. Eles querem lucro. E para isso, se você não tiver bem orientado, você vai ser uma presa fácil. Certo? Então não acredite em tudo que você vê. Pesquise. Procure saber qual que é o dano que essas ações e que isso pode estar trazendo para vocês. Depois nós temos a atividade 2 que pede para poder estar vendo sobre os riscos do consumo excessivo de álcool. Vem pedir aqui nessa questão, nessa atividade, para poder redigir um texto
sobre consumo de álcool entre jovens no Brasil. E aqui no caso vai ser uma resposta pessoal, porque vai depender como é um texto, vocês deverão estar analisando essas temáticas, esses textos anteriores, e trazer sobre os riscos e consequências do consumo abusivo de álcool, certo? Depois nós temos aqui algumas questões referentes ao Enem, né, que foram feitas no Enem. Na número 1, uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Aqui traz a relação de álcool no sangue, né, de acordo com essa concentração. Então tem essas concentrações e apresenta também alguns sintomas que a pessoa pode estar sentindo. Aí fala, né, sobre a questão de 3 latas de cerveja. Na questão aqui já fala que uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro, certo? Então, se a gente sabe, se é 0,3, 3 vai dar 0,9. Sendo assim, nós podemos analisar que os sintomas podem estar relacionados a esse e esse, porque é de 0,3 a 1,2 e de 0,9 a 2,5, então até 0,9 aqui com 3 latinhas eu posso estar sentindo qualquer um desses sintomas, certo? Qualquer um desses aqui, segundo essa relação aqui do estudo. Eu posso sentir euforia suave, sua habilidade acentuada e queda de atenção, ou excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade das reações motoras. Nesse caso aqui da questão da alternativa, nós vamos destacar aqui a letra A, porque essas queda de atenção, de sensibilidade das reações motoras, está lá destacado. A número 2, que fala sobre o álcool, né, foi proibido para algumas pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela detoxicação é o... No caso, na videoaula de explicação, eu falo que aí poderia ter 2 respostas. Por quê? Não porque vai ser 2 respostas, mas é porque quando fala em questão de órgão responsável por eliminação de toxina, por eliminação de substâncias que o corpo já não vai mais utilizar, nós podemos destacar o intestino também. Tá? O intestino também libera, né? Ele faz esse processamento e libera o restante. Então, aqui no caso, a resposta correta vai ser o fígado, porque ele vai estar diretamente ligado nesse processo de eliminação dessa toxina. Na semana 4, finalizando, continuando a questão da saúde, vem trazendo a questão do tabaco também, entre os jovens, o texto, né, e a campanha sobre essa conscientização. E aí pede nas atividades, falando sobre o cigarro de palha, o narguilé e o cigarro eletrônico. Aí pede, por meio das informações citadas nos quadros acima e nas artes da campanha, alertar os jovens sobre o uso dos produtos do tabaco, pontue quais são os riscos e danos causados à saúde pelo consumo de produtos do tabaco. E aqui eu já coloco a resposta, onde é: qualquer tipo de exposição ao tabaco contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cânceres e doenças respiratórias crônicas. Entre as doenças causadas pelo tabagismo estão a trombose, a aterosclerose, a doença arterial coronariana, IAM, o acidente vascular encefálico, o DEPOC, o enfisema pulmonar, a tuberculose e o câncer de pulmão, entre outros. Aqui é uma resposta diante do que foi solicitado, aqui é uma das características, algumas consequências. Depois nós vamos ter a atividade 2, onde vai trazer algumas perguntas relacionadas sobre o narguilé e sobre o cigarro, né, e o uso do tabaco. Aqui primeiro vai estar perguntando: o narguilé não contém tabaco? Aí pergunta se é fato ou fake. Então a resposta é fake. Então quer dizer o quê? Que o narguilé contém tabaco, sim. E aqui traz a justificativa. Na maioria dos narguilés é utilizado um tipo especial de tabaco que é produzido pela fermentação do tabaco com melaço, glicerina e essência, produzindo uma mistura úmida e maleável. Depois nós temos a 2, onde pergunta: os vaporizadores fazem mal à saúde?
Aí pergunta se é fato ou fake. É fake. Porque os vaporizadores, a gente fala, os vaporizadores não fazem mal à saúde. É fake. Ele faz mal à saúde, sim. Então é fake e fala aqui, ó. Os vaporizadores possuem substâncias nocivas à saúde. Nocivas quer dizer, ou seja, que atacam, que são agressivas, que danificam a saúde, né? Cancinogênicas, irritantes, causadoras de enfisema pulmonar e dermatite, apresenta risco de explosão e vazamento dos cartuchos que contêm a nicotina líquida, substância responsável pela dependência. Depois nós temos a 3, onde pergunta, né? O cigarro de palha não é artesanal e faz má saúde? É fato, né? O cigarro de palha não é artesanal mesmo, não. Ele é fabricado, e no caso por indústria, e ele faz má saúde, não é verdade? A gente fala que o cigarro de palha não é artesanal, são industrializados, muitos são produzidos de forma irregular e clandestina. Não há controle sobre as substâncias, aditivos e aromatizantes. Além disso, a palha não permite a passagem de ar, não possui filtro, tornando as tragadas mais intensas e mais concentradas de substâncias tóxicas. O cigarro de palha tem 5 a 7 vezes mais nicotina e alcatrão que os cigarros de papel. Então, olha o perigo, cara. Olha o perigo. Na 4 aqui vem perguntar, vem falar, se fumar na quiné causa dependência química? Então é um fato. Ela causa, sim, dependência química. E o narquiné, né, como justificativa, contém um tipo especial de tabaco, no qual está presente a substância nicotina responsável pela dependência química. Galera, na questão desse 5 aqui, os vaporizadores não contêm tabaco. Eu tinha colocado aqui fato no meio de ditação, mas não é não. Ele é fake, viu? Ele contém sim tabaco, como a resposta vem trazer aqui. Né, os vaporizadores contêm tabaco e nicotina. Os cartuchos podem conter de 0 a 36 miligramas de nicotina líquida por mililitro, sendo que no cigarro tradicional é permitido apenas 1 miligrama de nicotina por cigarro, substância responsável pela dependência. Então aqui no caso é fake. Depois nós vamos ver aqui na 6. Pode fumar narguilé e cigarro eletrônico em ambientes fechados? Isso é um fake, tá? Não pode. É proibido fumar de qualquer produto derivado do tabaco, assim como a narguilé ou cigarro eletrônico, em ambientes fechados ou parcialmente fechados, conforme lei federal. Então nós vamos seguir, né? Aqui vai pedir para que vocês possam estar elaborando, né, um texto, para estar criando, aliás, um cartaz, uma imagem. Então, um cartaz, uma imagem ou vídeo ou uma publicação para as redes sociais abordando a temática, né? Essa temática vai ser, que é uma ideia no caso, né, para vocês relacionar tabaco e atividade física. E você vai estar produzindo essa publicação e estar colocando nas redes sociais. E até pergunta aqui, né? Quem faz o uso de produtos dos tabacos tem a mesma condição cardiorrespiratória de praticar alguma atividade física ou esporte de quem não faz o uso de produtos de tabaco? Na explicação da videoaula da semana 4, eu até expliquei sobre isso, né? E traz uma relação muito grande sobre essa questão, tá certo? Mas aqui, no caso, vai ser uma resposta pessoal. E assim, por fim, nós terminamos, né, o PET 3, a correção. Agradeço você que assistiu até aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, alguma sugestão. Peço que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Forte abraço e até a próxima!